Hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2024, e eu venho aqui pedir desculpa, porque por motivos completamente alheios à minha vontade eu não pude gravar ontem, 23 de abril, e volto hoje aqui para nosso convívio direto, pedindo desculpa por isso e dizendo que hoje eu vou tratar da liberação pelo Alexandre de Moraes das noites passadas por Bolsonaro na Embaixada da Turquia. E também vou falar do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que a briga para o controle do orçamento da União entre o governo e o Congresso vai durar eternamente, nunca vai ter fim. Tenho ainda a lhe falar do fato de que o governo conseguiu identificar uma pessoa que atuou na fraude ao Sistema Integrado de Administração Financeira. Pelo amor de Deus. Desculpa, que dá para rir, dá para chorar. Né? Então, meus amigos, quero agradecer muito a vocês que continuam fiéis, apesar de eu ter falhado na terça-feira, e vocês que sabem que eu sou independente, não sou imparcial, não sou esquerda, não sou direita, não sou governo, não sou oposição, mas tenho o lado, seu lado, o meu lado, o lado de quem paga impostos escorchantes para sustentar essa casta, essa súcia de dirigentes políticos, judiciários, etc., etc. Né? Comandantes, militares e outros beneficiários da República. Olha, eu até queria dizer para vocês que eu troquei não é mais República das Bananas, não. É República dos Bananas. E os bananas somos nós. Bom, meus amigos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, concluiu que não há elementos concretos que indiquem efetivamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro buscou asilo político ou fugir do Brasil ao passar 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro. O ministro arquivou a ação. A ida de Bolsonaro à Embaixada húngara ocorreu 4 dias depois de ele ter o seu passaporte cassado pela Polícia Federal, numa operação que o investiga por tramar um golpe de Estado após as eleições de 2022. O caso foi revelado pelo jornal norte-americano The New York Times. Muita farinha para pouca carne na paçoca. Ô, paçoquinha ruim! Para quem, como eu, acostumado a comer a paçoca feita pela dona Mundica. Ah, meus amigos, essa paçoca não dá para engolir. Isso aí resulta do seguinte. Primeiro, o Alexandre de Moraes demonstra com isso que ele não está imune às críticas duras que vem recebendo, com razão, por suas atitudes autoritárias e censórias no comando do Tribunal Superior Eleitoral e nos processos todos relativos a essa questão do golpe. O golpe é grave, o Bolsonaro é golpista, mas ou você prende o Bolsonaro pelo golpe ou esquece essas bobagens de passar a noite em embaixada, ou então prende o Bolsonaro porque passou a noite. Porque não vai me dizer que o Bolsonaro foi discutir o jogo Palmeiras e Flamengo, que, aliás, não tinha sendo jogado ainda, lá com o embaixador da Hungria, né? Pelo amor de Deus, né? Olha, isso é ridículo, hein, ô ministro? O ministro já tinha ido lá, fez uma encenação na USP, para fazer um exame de cátedra, para limpar um pouco a barra, agora vem com essa. Ministro, tá dando na vista, hein? Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse nesta quarta-feira que a briga, entre aspas, pelo controle do orçamento da União entre governo e Congresso não vai acabar nunca. Segundo Lira, a disputa pelas verbas faz parte da democracia. Ele disse o seguinte, nós ficamos falando o tempo todo sobre a briga, 55 bilhões para cá, 3 bilhões para lá, e o Congresso que indica, ou é o governo federal que indica. Essa briga não vai acabar nunca. São posicionamentos de placas tectônicas a respeito da destinação das políticas públicas. Toda democracia
vive isso e é bom que ela exista, afirmou o presidente da Câmara ao participar do evento da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil nesta quarta-feira. Nada a ver. O problema é o seguinte: nós vivemos numa democracia regida pelo sistema tricameral, né? Então, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O poder legislativo faz as leis, o governo federal cumpre essas leis e o governo judiciário julga se essas leis estão de acordo com a Constituição. Isso não quer dizer que devam viver como estão vivendo no Brasil, a harmonia do banquete. A República dos Bananas, que pagamos a conta, nós, é a república dos banquetes entre ministros do Supremo, com ministros do governo, com senadores, com deputados. Isso é uma lástima, porque quem paga a conta somos nós, e a conta dessas refeições não é só porque a refeição é cara, com garçons caríssimos, vinhos franceses, etc. Não, a conta que nós pagamos no orçamento, com nossos impostos, é uma conta de lascar o cano, como se dizia na minha infância lá em Iraúna. Isso é um vexame, é uma vergonha, e não é isso democracia, não. Viu, seu Arthur Lira? Não é isto, não. Isso pode ser democracia lá em Alagoas, tal. Isto não é democracia nos Estados Unidos, no Reino Unido. Não, não é não. Tá? A democracia, ela permite o conflito harmônico, né? Que é uma coisa que contradiz a outra, mas é um conflito que não leva a tapas, nem a beijos, nem a banquetes, tá bom, seu Lira? Bom, o senhor Chiquinho Brazão, deputado federal, depois, nesta quarta-feira, na sessão do Conselho de Ética da Câmara, a respeito da indicação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Federal de que ele e o irmão dele, Domingos, e o ex-chefe Rivaldo Soares, da Polícia do Rio de Janeiro, são os mandantes do crime de Marielle Franco. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: sei da seriedade do crime ocorrido, mas posso falar que sou inocente e provarei. Ao final de tudo isso, comigo provando a inocência, quero que todos se retratem perante a minha família. Todos estão sofrendo muito pela pressão popular. As palavras de deputados têm um alcance enorme, mas entendo que vocês estão passando com muita pressão em cima. Vamos esperar para ver que ele prove. Agora, ele não precisa esperar esse tempo todo para provar. Ele já podia ter provado. Não provou até agora. Vamos ver se ele vai conseguir provar mesmo, né? Está feito o Textor, o presidente do Botafogo, hein? Que fica esperando o resultado da CPI, querendo que os juízes que ele citou como desonestos parem de apitar. Não é por aí, não. E o governo Lula, hein? O desgoverno Lula-Lira, meus amigos, o desgoverno Lula-Lira conseguiu identificar uma pessoa que atuou na fraude, que violou o segredo, né, do Sistema Integrado de Administração Financeira, ou seja, os pagamentos bilionários do governo, segundo fontes publicadas pelos jornais, pelo Jornal Globo, no caso isso aqui. Há suspeitas de que haja o envolvimento de outro investigado. Agora, pelo amor de Deus, o cara fez um rolo. O governo precisa se ajoelhar no milho, como faziam as professoras de grupo escolar antigamente, e reconhecer que é um despautério, que é uma coisa horrenda você permitir a invasão do dinheiro público, do dinheiro dos nossos impostos. Ora, meus amigos, é o fim é a maior cara de pau, a maior cara dura que eu já vi na vida. O governo tem que explicar muito mais do que ele está conseguindo explicar. Bom, pela primeira vez na história de Portugal,
um presidente assumiu total responsabilidade pelos crimes cometidos durante o período colonial, entre os quais, principalmente, a escravidão. Meus queridos amigos, nos dois lados do Atlântico, né? O massacre de povos indígenas e o saque de bens das terras estrangeiras. Em entrevista a jornalista, na noite de terça-feira, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu a responsabilidade do país pelos crimes da era colonial e sugeriu que a Lisboa estaria disposta a pagar pelos custos. Antes de pagar pelos custos, isso é muito difícil, pelos abusos e tal, o que o presidente devia fazer era controlar os ânimos de agredir que o cidadão português tem hoje com os brasileiros que estão lá em Portugal. O crime da escravidão é um crime terrível, terrível escravizar. Só que é um crime originário lá da África. Os escravos eram escravizados pelas tribos inimigas e vendidas a traficantes de escravos, que transportavam esses escravos através do Atlântico para a América, inclusive o Brasil. Agora, meus amigos, o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, não acabou, até hoje descobrem crimes de escravidão, e essa é uma vergonha, uma nódoa, mas também Portugal, como é que vai ser essa? Como é que Portugal vai ressarcir isso? Por enquanto, uma segurança maior para os brasileiros que estão vivendo lá, não estão vivendo lá por acaso, estão vivendo por necessidade, poderia levar, o governo português deveria levar em consideração, né? O pai do empresário Fernando Sá de Andrade Filho, de 24 anos, o condutor do Porsche, que matou o motorista de aplicativo Arnaldo da Silva Viana, no fim de março, na zona leste de São Paulo, é alvo de uma série de acusações feitas pela ex-mulher na Polícia Civil Paulista. Fernando Sá de Andrade, que carrega o mesmo nome do filho, é o proprietário do carro, né? E envolvido num acidente fatal, né? Além disso, a modelo Elisane Silva, de 48 anos, registrou 2 boletins de ocorrência contra ele, nos quais relata violência física, tortura, sequestro, ameaças e abuso psicológico. A Elisane afirma ainda, ou Elisane, sei lá, embora o ex-enteado tenha sido incluído nos relatos feitos à polícia, já levou um soco no rosto do próprio Fernando Filho. Quer dizer, o problema todo é o seguinte: eu quero saber que até agora o comandante da Polícia Militar e o governador do estado não esclareceram por que a mãe do rapaz lá, do assassino, foi lá, pegou o assassino na boa. O que é que ela usou? Que tipo de argumento ela usou para levá-lo para o hospital e ele sumir do flagrante, hein? Isso ninguém explicou. Por que a justiça o solta? Como disse muito bem o colunista lá do UOL, Sakamoto, por que ele está solto e a senhora que levou o cadáver do tio para descontar dinheiro em banco está presa, hein? São perguntas que o Brasil não consegue responder, né? Como essa agora aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou nesta quarta-feira a empresa aérea Gol e a Agência Nacional de Aviação Civil pela morte do cachorro Joca. O cachorro Joca deveria ter sido transportado de Guarulhos para Sinop, no Mato Grosso, mas acabou sendo mandado para Fortaleza, no Ceará, por um erro da Golog, empresa da companhia Gol. Usando uma gravata em homenagem ao pet, o presidente afirmou que é preciso prestar contas e realizar o transporte aéreo de animais. Olha, precisa fiscalizar. Olha, Lula, vou te contar um negócio. Você fica se metendo até em cachorro que morre em avião, e os que estão morrendo de fome aí todo dia, hein? Por que você não aproveita e se mete com a coisa dele? De qualquer maneira, isso aqui também me comoveu, viu? Essa história desse cachorro. Me comoveu, além da história do cachorro, o fato de que eu já estou cansado de dizer: o pior aeroporto do mundo é o aeroporto de Cumbico. O pior aeroporto do mundo. É um aeroporto privatizado, mas a Agência Nacional de Aviação Civil é responsável pelo pior aeroporto do mundo. E está aqui a prova. O episódio da morte do cachorro Joca é mais uma prova de que
essa privatização foi feita de forma errada e a Agência Nacional de Aviação Civil, como todas as agências que controlam a privatização, é controlada por políticos e, portanto, não funciona. Agora, antes vamos falar de crime aqui, não? Antes de terminar, eu quero dizer a vocês que minha empreitada agora é ler esse livro, que deve conter muitas informações. Eu conheço o autor é o desembargador Fausto Martim de Sanctis, Crimes Federais, volume 1, e o desembargador é o juiz do caso famoso Castelo de Areia. Olha, muitas revelações eu já, inclusive, elogiei muito o juiz num documento aqui anterior, e agora eu quero voltar a falar de você. Primeiro eu vou ler aqui. Esse aqui é o volume 1, tem 600 páginas. Mas no volume 2 eu vou ler para vir aqui comentar com vocês, porque isso aqui, num país que o meu amigo, outro amigo meu, desembargador paulista, o Walter Fanganiello Maiorov, já disse que o Brasil está à beira do abismo do narco-estado, é preciso ler isso aqui. Eu vou, inclusive, entrar em contato com o desembargador, arrumar um jeito aí de voltar a fazer entrevista aqui para falar sobre isso. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!